Sebastian, esse aqui é o IKY, então é a primeira vez que você está participando. O IKY é uma call individual que eu faço com outros designers, tá? Principalmente designers de marcas. Eu já fiz 38 semanas de KY e já conversei com mais de 85 designers, tá? Você, eu não sei qual é o número de designer que você tá na lista, no caso, mas hoje é a 39ª semana do IKY e durante esses 30 minutos aí a gente vai estar conversando algum tópico que você acredita que eu posso te ajudar, que você acredita que a gente pode estar trocando uma ideia, discutindo aqui nesses 30 minutos para a gente achar uma solução, né? Um gargalo que você tenha por aí que a gente possa estar tentando achar uma solução. Uhum. Show, fechou. Cara, antes de vir para essa call aqui, eu preparei alguns gargalos aqui que eu tinha separado, que é mais a questão do meu nicho, que acredito que é um assunto que você já deve ter conversado com muitos designers, e também a questão de venda, fazer a minha primeira venda trabalhando com brand. Por causa que eu estou vindo do mercado criativo de design, sabe? Design para lançamento. E aí eu estou meio perdido em como eu fazer a minha primeira venda nesse mercado, porque eu meio que não tenho cases para mostrar, Uhum, somente sites que eu fiz de lançamento e tal, uhum, entendeu? E eu não queria me limitar a nichar por um segmento em específico. Só que eu não sei nichar de forma mais ampla, indo por características do meu cliente, conseguindo essas características dele, já sim. que é tipo todos os nichos praticamente, Uhum. não é só por um segmento. Cara, eu acho que uma ideia interessante para você. Então, primeiro assunto a gente vai falar sobre nicho, né? Uhum. Cara, eu acho que assim, o que que você tem pensado por enquanto de nicho, assim, como é que você tem desenhado? Cara, então, até então a única coisa que eu tenho mais ou menos em mente assim é que o meu cliente vai faturar em média 80 mil a 140 mil por mês para pagar um projeto de brand no valor de 8 mil reais, em média, assim, para Perfeito, começar. interessante. Aí a gente tem que começar a mapear desse dessa tua ideia de faturamento, a gente pode desenhar mais um item. Esse cliente que você está procurando, ele vai estar vendendo produto ou ele vai estar vendendo serviço? Cara, então, no caso é mais empresa que vai estar vendendo produto, só que também eu acho que não precisa se limitar à questão de ser produto ou serviço. Acho que ambos é tranquilo. Ou você acha que é algo que seria bom a gente limitar? Cara, não é que talvez seria bom ou ruim limitar. O que eu acho é que esse é um item que você pode analisar e que não está totalmente relacionado ao segmento, entendeu? Então, por exemplo, Uhum. ah, você não quer falar de segmento, a gente está falando de faturamento, a gente está falando se vende produto ou serviço, a gente pode estar pensando se esse negócio ele depende da localidade ou não, se ele, porque por exemplo, serviço, dependendo da prestação de serviço, ele está totalmente dependente da localidade, né? Ah, Uhum. alguns tipos de serviço, produto já não, ele já não depende da localidade, então ele já pode expandir. Essa é uma diferença. Então tem isso Se do fosse para serviço. ver, porque... Isso, tem isso do serviço e do produto e tem essa questão de localidade. Então, esses itens você pode estar levando em consideração para a definição do nicho. Uma próxima definição de um nicho que você pode pensar é o seguinte: cara, quem eu não quero atender de nenhuma forma? Então, utilizar a via negativa. Eu gosto muito de fazer isso. Então, se você está com dificuldade de pensar em quem você quer atender, em quem você quer definir nesse nicho, pense o contrário. Quem eu não quero atender de forma nenhuma. Então pensa nos segmentos ou pensa em tipos de mercado que você não quer atender de forma nenhuma. Aí você vai listar e você já vai tirar. Você vai ver que vão sobrar menos opções. E essas opções, cara, elas já vão estar meio que te direcionando para um tipo de nicho. Isso não quer dizer, porque assim, cara, um nicho de mercado, uma definição de público, ela não vai sair rapidamente de uma forma tão precisa. Ela é um processo contínuo de melhoria, né? Então você vai definindo algumas características, aí você já vai estudando quem pode estar dentro dessas características. Conforme você vai estudando e vai tentando ver esse público, tentando atingir esse público, você já vai entendendo novos itens que você não havia pensado antes e que tu pode tanto colocar nessa análise como tirar. Então, assim, vamos supor que você fez a lista da via negativa, você entendeu, cara, esse mercado aqui não quero, esse tipo de segmento eu não quero, mas esse daqui, aí foi ficando alguns outros segmentos, alguns outros mercados. Você vai testando eles, entendeu? E conforme você vai testando, você vai analisando, putz, eu não tinha pensado isso daqui sobre esse mercado, sobre esse segmento, vou tirar também. E isso vai ficando cada vez mais claro, porque esse nosso conhecimento aditivo, então você tentar entender numa primeira pegada, assim, num primeiro tiro,
Quem que você quer atender é difícil, cara. Entendeu? Eu acho muito mais fácil você ir pela via negativa e ir listando aquilo que você tem certeza que você não quer. E aqueles que você não tem tanta certeza, você deixa e você vai analisando, você vai testando, né? Vai entendendo melhor sobre quais são os problemas daquele mercado. Dentro dessa lista que sobrou, quais são os problemas que estão relacionados com esses segmentos? Quais são os problemas que estão relacionados nesse mercado, entre esses tipos de negócio que sobraram ali, entendeu? Não sei se tu já fez uma Uhum. lista dessa, por exemplo. Não, não. Ainda não fiz esse Uhum. exercício, não. Eu até tinha feito antes uns exercícios do método Nave lá do Marcados, só que eu fiz mais voltado para a questão de médico, sabe? Por causa que antes eu estava querendo nichar só para médico. Mas aí eu vi o André Lona falando que a gente não precisa se limitar só à questão de nichar só por um segmento em específico. E aí eu comecei a abrir mais a minha mente para nichar de forma mais geral, Entendi. entendeu? Mas vamos Como pensar o seguinte. Você pensou em médicos no primeiro momento. Por que tu não seguiu com isso? Ou seja, né, o que eu quero dizer? Ah, por que tu definiu médicos? Depois, quanto tempo tu ficou nesse nicho? E por que tu tá pensando em deixar ele de lado? Assim, pelo segmento de médicos, no caso. Então, a questão de eu ter definido médico foi porque foi um nicho que eu já trabalhei, eu me dei bem, e eu sei que é uma galera que tem dinheiro para pagar o valor que eu tô querendo, entende? Só que eu saí desse nicho, me limitar somente a esse nicho, por causa que, sei lá, eu não me vejo trabalhando somente para esse nicho, sabe? A ideia de trabalhar somente para um segmento em específico não me anima tanto. É mais por esse motivo que eu saí. Entendi. Mas por que tu tá pensando tanto lá na frente já, de tipo assim, cara, não quero trabalhar só com esse nicho? Entendeu? Porque assim, ó, às vezes você pega um projeto dentro desse mercado, é que essa tua definição de nicho, ela não é uma coisa que ela precisa ser para sempre. Então, por exemplo, você falou que você já trabalhou com médicos, que você teve contato com médicos. Você acha que não seria interessante, por exemplo, você pegar um projeto nesse segmento, ver como que você se sai, colocar em prática a fazer um projeto de marca? E depois você vê se você quer pegar mais um, ou você tentar pegar mais um e assim vai. E aí, com o passar do tempo, você vai pensando mais sobre essa questão, tipo, cara, eu não quero trabalhar só com médicos. Tá tudo bem você pensar nisso, tá? E você levar isso em consideração, mas eu acho que talvez seja uma coisa que você tá pensando muito lá na frente já. Que talvez seja uma coisa que Sim, de fato. Até. você deveria dar um passo um pouquinho mais tranquilo, não pensar tanto lá na frente e, tipo, continuar nessa ideia dos médicos. Assim, só se for uma coisa que você odeia muito. Mas se não é uma coisa que você odeia muito, eu acho que, cara, como você já tem experiência nesse mercado, seria interessante você manter. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tá com essa ideia de atender médicos e o que que tu tem feito para tentar atender eles, assim, dentro dessa área de marca? Cara, falar para ti é bem real, eu nem cheguei a executar muito, não. Eu fiz alguns conteúdos lá no meu perfil, só que logo eu parei, por causa que eu pensei, não sei se é muito isso que eu quero. Porque também eu penso que, pelo fato de eu ser jovem, eu não consigo me conectar tão bem assim com os médicos, por eles serem mais de idade e tal, e terem meio que um pouco de um preconceito enraizado. Então, acho que eu não vou conseguir me conectar tão bem assim com os médicos ao ponto de convencer eles de que minha proposta é boa o suficiente para eles pagarem R$ 8.000, entendeu? Mas por que que tu pensa nisso assim? Por que que tu acha isso? Isso talvez seja uma crença que tu tenha, cara, que não é verdade. É porque, tipo assim, eu também não tenho cases pra mostrar pra ele, entendeu? Mas e qual é o problema de você chegar. Você tem case de algum mercado? De branding, no caso? Sim, Não, não. Tem de identidade visual, mas assim, foram identidades visuais que eu desenvolvi, só que de forma muito rasa, sabe? sim. E é Mas tipo de marca de roupa, fotógrafa. então, por exemplo, essa tua ideia que você tá falando de que tipo, não tenho case pra mostrar na área, você não vai ter case pra mostrar em nenhum mercado que você quiser atender, cara. Então, tipo assim, isso daí eu acredito que não, eu tô falando dessa forma porque eu acho que isso não é um problema. Entendeu? Eu acho que Uhum. isso não pode te impedir e não vai te impedir de você chegar, por exemplo, que você queira abordar um médico, tá? Você chegar para esse médico e falar, cara, tô procurando atender a primeira pessoa, por conta disso, vou estar cobrando um valor um pouco mais abaixo, entendeu? Quero adentrar nesse mercado, quero entender mais, já atendi outros médicos, só que foi numa área um pouco diferente. Então, eu acredito, cara, que você falar essa verdade pro cliente dá muita força, cara, pra tua venda.
entendeu? Eu não vejo como um problema você não ter um case no segmento ali, no nicho, no caso, para apresentar e que isso não vai fazer com que você consiga vender. Você pode, cara, você não tem o case, mas você sabe, você pode estudar esse mercado, né? Você pode listar os problemas que esse mercado tem, você pode entender quais são os objetivos que esse mercado tem e você apresentar essas coisas na conversa com essas pessoas, né? Porque, como eu falei, você não vai ter case sempre para todo tipo de mercado que você quer atender e quando você está nessa definição de nicho, por exemplo, você não vai ter case para apresentar para esse nicho. Então você vai ter que conduzir a conversa por um outro lado, né? E você também vai ter que jogar com essa verdade para o cliente, né? Então, cara, eu ainda não tenho case no mercado, eu tenho case só que numa área um pouco mais diferente de marcas, não é totalmente de marcas de médico, é um outro lado. E você falar essa verdade, cara, eu acho que não tem problema nenhum, assim, sabe? Então, não acredito que isso seja uma limitação. Se isso você estava entendendo como uma limitação para você, não acredito que seja uma limitação, sabe? Lógico que Hum. tudo é um passo a passo, né, cara? É uma construção. Então, você ter cases, você construir cases no segmento, no nicho que você quer atender, ele vai te trazer cada vez mais autoridade dentro desse nicho e você vai conseguir apresentar de uma forma mais confiante, com mais profundidade isso para esse possível cliente e, consequentemente, você vai conseguir cobrar mais caro. Mas isso não quer dizer que é obrigatório você ter isso para conseguir cobrar caro. Se você chegar numa reunião para o cliente e identificar um problema muito sério que ele tem e você conseguir mostrar que você pode resolver esse problema, ou você conseguir entender qual é o objetivo que ele tem, você conseguir mostrar que você pode ajudar ele a atingir esse objetivo pelo teu trabalho, ele vai estar pagando aquilo que você quer, né? Ele vai estar Uhum. vendo o valor naquilo que você vai fazer e ele vai estar pagando aquilo que você quer, certo? Então eu falei tudo isso Certo. aqui para te dizer que eu acredito que essa crença de que você não tem um case não é algo que vai te limitar. Eu acho que existem outras formas de você conseguir abordar essa pessoa e conduzir essa conversa, entendeu? Uhum. Então, se fosse para você me dar um conselho, é testar, né? Testar primeiro, né? Eu penso muito na questão do longo prazo, porque eu penso que pode gerar um ruído lá na frente, quando eu for, sei lá, mudar, caso eu vá mudar o nicho, Que tipo de entendeu? Um ruído? ruído de comunicação. De Um comunicação? ruído na minha comunicação. Sim, por causa que a minha comunicação vai ser voltada somente para médicos. Daí, do nada, eu começo a mudar, entende? Mas vamos supor Por que isso que eu tenho esse você. pensamento mais de longo prazo. Não, cara, mas não se preocupe. Acho que você não deveria se preocupar com isso agora, entendeu? E se você Uhum. tiver. E se isso, cara, acontecer lá na frente, vamos supor, você atendeu alguns médicos e aí você chegou lá num momento que você diz assim, cara, eu tô me sentindo pronto, eu tô recebendo pessoas, eu tô prospectando agora pessoas de um novo mercado e vou me posicionar de uma forma um pouco diferente. Qual é o problema que tem de você chegar e dizer assim, agora eu estou me posicionando de uma tal forma? Entendeu? Não tem problema nenhum. Não tem problema você mudar. Você dizer, agora estou expandindo meu nicho, não atendo mais médicos. Estou procurando atender médicos e pessoas que estão no segmento tal ou pessoas que fazem tal característica que você está aumentando o nicho, entendeu? Eu Uhum. não acredito que teria um problema. Eu acho que são coisas que você não precisa se preocupar agora, sabe? São questões lá da frente, são questões lá do futuro. Isso não vai gerar um ruído na Acho tua que eu tô pulando comunicação. etapas demais, né? Cara, eu não acredito que seja até pulando etapas. Eu acho que você talvez esteja se preocupando com algumas coisas que só vão te trazer peso de preocupação e que você talvez não precisasse se preocupar. Se eu tivesse no teu lugar, cara, como você já trabalhou com esse nicho, como você conhece, como você tem algumas informações, eu estudaria esse nicho a fundo, sabe? Iria atrás de Uhum. médicos, pesquisaria médicos, falaria com essas pessoas e seria extremamente verdadeiro. Cara, eu já atendi esse mercado numa outra área, estou procurando atender pessoas que estão querendo desenvolver sua marca, e aí você tem que fazer a tua melhor, né, mensagem de prospecção possível, que envolva essa questão da verdade, de você querer conversar com as pessoas, de você querer entender melhor sobre os médicos, sobre como funciona o negócio deles. Assim você vai coletando informação e assim você vai melhorando cada vez mais o teu processo de prospecção, o teu processo de produção de conteúdo. Mas eu, cara, sinceramente, no teu lugar, eu teria um pouco mais de calma, ficaria mais tempo nessa questão dos médicos,
Porque eu acho que, assim, não é uma definição de nicho, realmente. Você tá no segmento de mercado. Mas você não precisa, como eu falei, ter uma definição extremamente clara. Cara, meu nicho é esse. Como eu falei, o nicho ele é um processo contínuo. Cada vez que você conversa com uma gama de pessoas, cada vez que você estuda, você vai coletando mais informação, vai deixando o teu nicho mais preciso, entendeu? No começo você não precisa ter uma definição extremamente específica, extremamente clara do nicho. Você pode começar de um rascunho e isso vai melhorando com o tempo, entendeu? Então, cara, assim, como eu falei, é uma escolha muito pessoal, né? Mas se eu tivesse no teu lugar, a não ser que você odeie muito, cara, atender médico ou a medicina em si, mas eu tentaria ir por esse lado, porque eu acho que é um mercado, como você falou, tem capacidade de pagar, né? É um mercado que tem bastante pessoas que precisam do que a gente está fazendo e que, cara, é um mercado tranquilo para você pesquisar. Então, você pode usar o Google, você pode utilizar várias plataformas para pesquisar esses médicos e entrar em contato com eles, entendeu? O que tu acha? Não, sim, muito sentido isso aí que você falou. Eu realmente estou pensando muito a questão do longo prazo e estou, tipo, deixando isso me pesar e acaba que eu sempre fico me prolongando para eu começar a dar meus primeiros passos, ou eu dou os primeiros passos, depois volto atrás novamente, como eu comecei a criar conteúdo para médico e voltei de novo na questão do nicho. Sempre voltando no mesmo problema, mas você está certo. Mas agora falando sobre abordagem, você falou aí sobre abordar os médicos. Como que você abordaria os médicos? Por causa que eu cheguei a tentar prospectar alguns médicos e tudo mais, só que acabou que não deu muito certo, não sei se o erro estava na minha mensagem e tudo mais. Tá. Eu, inclusive, até utilizei uma mensagem que, eu modelei uma mensagem que o André Lona tinha passado em uma das lives lá no Marcadas. Se quiser, eu Uhum. posso até ler aqui para ti, Sim, se pode dar ler, uma fica à olhada. vontade. Fechou, deixa eu pegar aqui. Tinha mandado, acho que mensagem para uns 200 médicos, por aí, algo assim. Ó. Olá, doutora, sei lá. Olá, doutora Valesca, tudo bem? Me chamo Sebastião, sou estrategista de marca. Tenho conversado com alguns médicos sobre algo que me chamou a atenção. Como tantos profissionais bons ainda enfrentam desafios na construção de reputação e percepção de autoridade, mesmo sendo super qualificados. Vi seu perfil no Instagram e curti bastante a sua abordagem. Queria te propor uma conversa leve sobre como você enxerga essa questão da imagem profissional no dia a dia e te mostrar como o meu trabalho pode te ajudar a alinhar o posicionamento e a autoridade de forma estratégica. Se curtir a ideia, me dá um alô aqui que a gente vê um horário interessante para a gente marcar esse bate-papo. Eu utilizei essa e fui usando algumas outras mensagens, só que basicamente foi essa, sabe? Uhum. Cara, Sempre padrão. eu acho que você falou um pouco demais sobre você, entendeu? E eu acho que ficou uma Hum, mensagem um pouco longa, né? Eu iria, é, por exemplo, olá fulana, né? Eu teria que entender um pouco melhor, seria uma análise um pouco mais profunda, mas eu acho que eu faria mais ou menos o seguinte, falaria, olá fulana, vi que você é médica, ah, gostei do seu trabalho, ou vi que você faz tal coisa e me interessei muito sobre isso. Será que a gente poderia conversar sobre a tua empresa, sobre o teu consultório por 20 minutos, que eu gostaria de te fazer 3 perguntas? Então eu gosto de fazer isso porque eu acho que especifica bastante. Pô, você está dizendo que você vai conversar durante 20 minutos, que você vai fazer 3 perguntas e que você está interessado no negócio dela. Então, eu vi teu negócio por aqui, eu vi teu consultório, eu vi, enfim, o que a pessoa está fazendo dentro da medicina e me interessei e gostaria de tirar dúvidas sobre esse teu negócio, te fazer 3 perguntas durante 20 minutos. Você topa? E a pessoa vai olhar isso e vai pensar, putz, por que, que esse cara está se interessando por isso? E aí você pode fazer uma breve mensagem junto disso falando o seguinte: e eu me interessei porque eu trabalho com médicos. Estou procurando trabalhar com médicos, né? Em ajudá-los a. Aí você vai trazer o problema que você soluciona. Ou aquilo que você acredita que. Mas não falando estratégia de marca, não falando estrategista, posicionamento. Eu ajudo médicos a cobrar mais caro, eu ajudo médicos a conseguirem mais clientes, eu ajudo médicos a se diferenciar perante os concorrentes, eu ajudo médicos a aumentarem a conversão do tráfego pago por meio de uma diferenciação de marca. Aí você tem que trazer qual é o grande benefício que você traz para esse mercado, entendeu? Então eu gosto muito uhum, de. Eu acho que existem várias formas de abordagem de, de prospecção ativa. E, cara, dentro do meu perfil lá no Insta tem. Né, não sei se tu tá no Close Friends ou não.
Tô. Dá uma olhada lá no meu perfil, velho. Tem um vídeo e tem um script interessante. Tanto o script pra você levar pra reunião pra pessoa, quanto eu acho que o nome do vídeo é Três Formas de Chegar. Eu acho que é isso. Dá uma olhada lá, porque assim, eu acho que tem essa forma de você. Tá em para, tá no destaque de para designers. Não, não, é um vídeo. É um vídeo do perfil mesmo. Ah, sim. Se não tá aparecendo. Não tem ali três formas de chegar, alguma coisa assim? Ah, tá. Sim, apareceu aqui. Três Apareceu? formas de chegar. Legal. Vou dar uma olhada depois. Porque assim, cara, eu acho que existem algumas formas. Uma delas é identificação com o nicho, né? Você falar, putz, eu gostei muito do que você faz, me interessei, gostaria de perguntar algumas coisas, né? Porque eu trabalho nesse nicho. Outra forma é você identificar um problema. Então você falar, oi, eu vi aqui que você tem um site, que você tem tá expondo o teu trabalho aqui no Instagram. Eu identifiquei algumas coisas aqui que eu acredito que você poderia melhorar. Existe essa abordagem também de identificar um problema para a pessoa que você tem uma solução. É interessante esse tipo de abordagem de prospecção, é interessante. Mas assim, eu não utilizo muito, mas eu acho que é válido. Você também pode tentar, tá? Mas no teu caso, eu iria por identificação do nicho. Ou identificação do nicho, ou por admiração, né? Você mandar uma mensagem também falando sobre admiração. Eu vi que você trabalha com isso, eu admiro muito o seu trabalho, te acompanho por aqui e tal, e gostaria de conversar com você por X minutos, de fazer X número de perguntas, porque eu trabalho com esse mercado, seria muito interessante saber o seu ponto de vista sobre esse assunto. Você topa, né? E aí você faz uma conversa com essa pessoa, né? E assim, eu acho que é isso que você deveria fazer mesmo. Sobre a tua mensagem ali, como eu falei, talvez você esteja falando termos muito técnicos sobre você. Então, posicionamento, estratégia de Uhum. marca, design e tal. Tenta Nem falar, existe no mundo deles, né? tenta falar Essas sobre, coisas. sobre o que essa pessoa faz e de que forma que você pode ajudar ela, ou o porquê que você se interessou pelo negócio dela, né? Ah, eu me interessei, como eu falei, faz aquele início de mensagem, depois assim, putz, eu me interessei porque eu trabalho com esses profissionais e ajudo eles a cobrar mais caro pelo seu serviço. Ajudo eles a fechar com mais clientes. Ajudo eles a lotar a agenda. Ajudo eles a, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Aumentar sua margem Sim. por conta de desenvolver uma consulta mais cara por meio de alguma coisa. Então, você tem que elaborar melhor essa mensagem, né? Sim, Falar menos tem. sobre você. Pega essas ideias que eu te falei. E assim, cara, tenta escrever a mensagem sempre em parágrafos curtinhos. Então não faz um blocão de mensagem. Essa mensagem eu acredito que ela tem que ser um pouco mais curta e ela tem que ser assim, bloquinhos de texto, pequenininhos, porque você dá um respiro interessante para a pessoa ler, entendeu? E não fica aquele blocão que a pessoa vai bater o olho e já vai dizer, caralho, um textão aqui para eu ler, entendeu? Tem que ser uma É coisa porque só dá para enviar direta. uma mensagem, mano, quando tá nas solicitações, entende? Sim. Não dá para mandar mais de uma, não. Por isso que eu Não, não. coloco tudo de uma vez. Não, mas eu sei, mas é isso que eu tô falando. Ah, tá. Separar em parágrafo, entendi. Exato, em vez de você pegar uma mensagem só, Sim, eu exatamente faço. como tu falou, mas em vez de fazer um blocão de texto, tipo assim, ó, faz uma, duas linhas, depois uma, duas linhas, tipo, separa, uma, duas linhas. É como Uhum. se a tua escrita fosse uma persiana. Pensa numa persiana Sim. aberta, mais ou menos isso. Duas linhas, separa e assim vai, tá? E não faz um texto muito longo, um texto que não precisa a pessoa ficar lendo por minutos e que ele seja direto. Então, a pessoa tem que bater o olho, entender e tal, e você tem que levar para uma conversa. E também, cara, lembrar o seguinte, que exatamente como eu falei do nicho, essa mensagem, essa ideia de texto de prospecção, ela é uma coisa que ela vai sendo melhorada ao longo do tempo. Então, você não vai ter a melhor mensagem de prospecção pronta, você não vai ter a melhor. Você vai adaptando e vai melhorando e vai testando. Então, prospecção ativa eu acho que é isso, né? Uhum. E, cara, tem que prospectar muitas pessoas, tem que mandar bastante mensagem. A Se conversão é você baixa. pudesse aconselhar uma média de quantas pessoas no dia, qual que você falaria? Tipo, 80 pessoas, 100? Cara, eu acho que não é interessante você. Isso vai fazer você cansar muito. Isso vai te desmotivar muito, eu acho. O que eu Não pela faria? quantidade. Eu pegaria. Eu não pegaria. Eu acho que você não deveria gerenciar isso pelo número de pessoas. Você deveria gerenciar isso pelo teu tempo. Porque qual é o teu ativo mais importante que existe na tua vida? É o tempo.
porque o tempo é o que é mais escasso. Então você tem 24 horas no dia, todos os dias. Você dorme 8 horas, sobraram 16. Dessas 16 horas, o que tu faz? Tu precisa ter tua organização de horário. E dentro dessa organização de horário, você não deve colocar, tipo, quantas pessoas eu devo prospectar. Você deve colocar o seguinte, quanto tempo eu vou separar por dia para prospectar. Porque se você falar assim, eu vou prospectar 100 pessoas hoje, 150 pessoas hoje, cara, no terceiro dia você não vai mais conseguir fazer. Entendeu? E Uhum. o foco tá em você conseguir fazer isso por um longo período. Então, ao invés de você determinar quantas pessoas você vai prospectar, tente determinar o seguinte, cara, todos os dias eu vou separar 30 minutos, 1 hora e meia por dia para prospectar. E dentro desse tempo de prospecção, eu sei que eu vou conseguir prospectar aproximadamente 10 ou 15 pessoas. Aí sim, cara, você vai conseguir manter isso num longo período. Porque você sabe que durante um bloco de 1 hora e meia, 2 horas do dia, você vai fazer isso. E você vai conseguir prospectar mais ou menos X número de pessoas, tá? É... Sim, top. E isso vai fazer com que você consiga ter isso, manter isso ao longo do tempo, entendeu? Então você vai conseguir manter isso por um longo período, que é o mais importante do que você dar um tiro muito forte de 100 mensagens no dia. Além disso, cara, Uhum. Sim. se você separa por tempo, você além de conseguir manter por um período mais longo, essas mensagens que você vai mandar, elas vão ter um item que eu não comentei ainda, que eu acho muito interessante, que é uma personalização. Então você vai conseguir dar uma breve pesquisada sobre o negócio da pessoa, você vai conseguir chamar a pessoa pelo nome, você vai conseguir chamar enviar na mensagem o nome do consultório, o nome do negócio que essa pessoa tem. Você pode pegar até uma característica dentro desse negócio e botar na mensagem, então você vai conseguir personalizar um pouco essa tua mensagem que vai fazer com que aumente a chance da pessoa responder, entendeu? Uhum. Então, Show eu demais. faria isso, Sebastião. Eu não colocaria o número de pessoas que tu quer prospectar. Eu pegaria todo dia e falaria Sim. assim: eu tenho capacidade de separar 1 hora do meu dia para prospectar? Tenho. Então eu vou fazer todo dia 1 hora e ver quantas pessoas dá mais ou menos nessa hora. Entendeu? Uhum. Sim. E uma última pergunta, irmão. Você Uhum. acha que seria um problema falar para todos os nichos não, toda a parte da área de saúde como um todo, consultório, clínica, médicos, talvez até mesmo dentistas também? Ou você acha melhor ir somente para, sei lá, só médico mesmo? Ou mais específico ainda, uma modalidade ainda, como, Eu sei lá, acho que sim. dermatologista? Eu acho que sim. São dois lados ali, né? Se você vai abordar todo mundo Uhum. do mercado da saúde, você está expandindo um pouco o teu número de pessoas. Então você está ganhando pessoas para prospectar, mas você está perdendo especificidade. Né? Se Isso. você tem a capacidade de, dentro dessas mensagens que você vai prospectar, você conseguir trazer uma especificidade, você está ganhando. Porque você está aumentando a quantidade de pessoas para prospectar e você está conseguindo manter uma especificidade interessante nas mensagens, tá? Nas abordagens. Então, assim, para prospecção ativa, eu não sei se vai mudar tanto, tá? Porque se você conseguir, que nem eu tô falando, se você conseguir ter a capacidade de personalizar as mensagens um pouco, vai te ajudar, porque se expandiu ali o campo e perfeito. Para produção de conteúdo, esse tipo de coisa, eu acho que é pior, porque como eu falei, você está generalizando mais. Quanto mais você está generalizando, menor especificidade você tem, menos problemas específicos você pode trazer. Ah, mas e se eu pegar, por exemplo, o nicho da fisioterapia, medicina e odontologia e eu conseguir identificar X número de problemas entre eles e que vai conectar os três mercados, os três segmentos. Interessante. Você conseguiu um problema que todos eles passam e você pode falar sobre esse problema, ou um objetivo que todos eles procuram, uma transformação que todos eles procuram, e você pode falar sobre isso, né, especificamente, que vai estar conseguindo conectar com esses três segmentos. Mas depende do que você vai fazer, entendeu? Que eu não sei se eu consegui ser claro sobre o que eu tô falando. Sim, sim, conseguiu sim. E criação de conteúdo, você acha muito bom, mano, no começo, assim? Acho que eu vejo que não dá muito resultado, assim, no orgânico. Aí, às vezes, eu fico meio assim, será que vale a pena criar conteúdo todo dia? Cara, eu acho que vale a pena criar conteúdo, né? Ahn, Você tem que estar mostrando o que você faz e tal, mas é exatamente da mesma forma que eu falei ali, de gerenciamento de tempo. Você tem, por exemplo, se você for fazer um conteúdo estratégico, você entende, cara, eu acho que o primeiro viria a tua capacidade de tempo. Então,
putz, eu tenho Uhum. capacidade de. Porque se você postar todos os dias, vamos supor no Instagram, o que que isso vai fazer? Vai fazer com que ao longo do tempo você melhore as tuas publicações, certo? A Sim. gente sabe que quantidade não é igual a qualidade. Então você pode, por exemplo, cara, eu vou postar 3 vezes na semana, então eu vou na segunda, na quarta e na sexta separar um tempo aqui de 1 hora e eu vou fazer esse conteúdo. 2 horas eu vou fazer esse conteúdo. Então eu acho que é a mesma questão da prospecção ativa, é não focar na quantidade de posts que você tem que fazer. É gerenciar o teu tempo e ver o que, que você consegue encaixar dentro desse tempo. Entende? Então, Uhum. putz, todo Sim, dia eu tô. sei que eu tenho 1 hora separada para produção de conteúdo. Então vamos supor, na segunda-feira eu tenho 1 hora. Aí eu sei que nessa 1 hora eu vou conseguir produzir uma postagem, vou conseguir produzir um conteúdo. Fechou. Eu faço esse conteúdo, posto. Na terça-feira a mesma coisa. Mas se eu sei que eu não tenho essa capacidade de gerenciamento de tempo para fazer isso, eu tenho que conseguir encaixar isso dentro do meu gerenciamento de tempo. Entendeu? Então eu acho que é Uhum. melhor você olhar pela questão do tempo, pela questão da tua rotina, da tua agenda e como você consegue encaixar isso para você conseguir manter isso num período longo de tempo, entendeu? Ao invés de dar um tiro de tipo determinar, não, eu vou postar todo dia. E aí você não sabe se isso encaixa na tua agenda de tempo. Você não sabe gerenciar esse tempo. E aí vai dar uma semana e você já não vai mais querer fazer. Entendeu? Uhum. Sim, Então com é certeza. mais importante o período que você consegue manter isso ativo, assim como a prospecção ativa, do que você dar carteirada ali fazendo sem gerenciamento do tempo. Entendeu? Uhum. Entendi. Pô, show demais. Valeu, irmão. Esclareceu muita dúvida que eu tinha aqui. E agora é seguir, né? Cara, eu acho Esse que cara. a gente falou sobre nicho, a gente falou sobre produção de conteúdo e prospecção ativa. Falamos alguns Isso. pontos aqui. Não aprofundamos muito em cada um deles, né? Não aprofundamos muito essa questão dos assuntos, mas eu acredito que esses itens aqui, pontuais que a gente comentou, já pode te ajudar. E, cara, se você precisar de alguma coisa, quiser ah, mandar uma mensagem pra mim também lá no Insta, fica à vontade, a gente pode estar trocando uma ideia. Eu vou pensar se eu Uhum. vou fornecer esse resumo aqui dessa reunião pra você ou não, né? Mas, enfim, é isso. E eu espero que essas coisas que a gente conversou aqui te ajudem a colocar em prática essas questões e que eu possa ter te ajudado a resolver algum desses problemas aí. Sim, com certeza. Valeu demais, irmão. Tamo junto. Obrigadão aí por ter dedicado seu tempo aí. Obrigadão, irmão.